coração. Já que você veio eu fico mais feliz, me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz, nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Oh, oh, oh. Yeah. Já que você veio eu fico mais feliz, me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz, nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Uou! Yeah! Oh, 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 oh. Esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Oh, oh, oh. Yeah. Missão. E hoje, quase estou levando um cabo aqui junto já. Ó, os caras passam meia hora arrumando e vêm chutando tudo aqui. Como é que você está aí? Está no sofá, na cozinha? Está assistindo depois? Hoje é quarta-feira, para você é quinta, é sábado, ou um ano depois. Aí, ou então, estava com saudade, foi te assistir, né? Vamos deixar um recado para você no futuro. Que legal, gente, muito bom. Hoje a gente está feliz aqui. A nossa turma da música, a gente deu uma férias para eles descansarem aí. A gente está com convidados especiais. O Dani é de casa aqui e ele tem uma banda. Última Gota. Espera aí, deixa eu liberar o seu microfone lá. Olha só. Tá, Última Gota. Ah, Ó, lá na bateria a gente tem o Thales. Oiê. ó, tá de Ali no- cavanhaque, bonito. Eles estão Bonito. cantando também hoje. Ali atrás a gente tem o Hugo, no baixo. Aqui do meu lado direito o Igor, no violão. E... Tem o Runner, Gruner, como é que chama o cara aqui? Hold. o Hold, Hold, sumiu o Hold que tá rapaz. escondido. O Hold sumiu aqui, o Hold. É. E eu que tô aqui na voz. Legal, muito bom a gente estar junto. Obrigado, viu, gente, por nos servirem mais um domingo. E como é que está a sua expectativa de aprendizado? Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Que eu e você possamos ouvir esse chamado, esse convite do Mestre para aprendermos a andar
com leveza, viver a vida e encarar 2021 de um modo diferente ou melhor do que já encaramos em 2020. Quando os meninos mandaram a lista das músicas, essa eu lembrei, aí eu pensei, Dani, eu não conheço essa. A hora que ele me mandou o autor, eu falei, rapaz, essa é do baú, né? Acho que vocês não tinham nem nascido, os caras já tinham escrito essa música, mas vale a pena, é direto do Túnel do Tempo, né? Um dos clássicos da Vineyard, Som Celeste. Posso ouvir o som celeste que liberta o coração. Vai crescendo a intensidade dessa nossa adoração. Te entrego tudo que sou. Declaro que és meu Senhor, pois tu és tudo para mim, razão de estar aqui, prostrada aos teus pés. Eu vim, pois o Espírito chamou, o véu já se rasgou, e eu sou livre para adorar. Teu poder celeste que traz cura em oração, tua compaixão fluindo, dando paz ao coração. Te entrego tudo que sou, declaro que és meu Senhor, pois tu és tudo para mim, razão de estar aqui, prostrada aos teus pés. Eu vim, pois o Espírito chamou, o véu já se rasgou, eu sou livre para adorar. Te quero. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és
da minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu. O senhor sabe o que realmente desejamos? O senhor sabe como a gente está entrando esse ano? Quais são as expectativas? Quais são os planos? Quais são os nossos anseios, nossos desejos? O senhor sabe também quais foram os desejos e anseios que ficaram no caminho, que nós abandonamos, que nós entendemos que não era mais para nós, ou que nos frustramos. Deus, ajuda-nos a tratar e cuidar dos nossos anseios e nossos desejos. Pedimos a ajuda do Teu Espírito para isso, que realmente conhece cada um deles e conhece cada um deles totalmente. Não há como esconder nenhum anseio de Ti, não há como esconder nenhum desejo do Senhor. Por isso, pedimos isso humildemente, assim como o salmista te pediu. Faz essa geral no nosso coração, nos nossos pensamentos, faz essa geral nos nossos anseios, nos nossos desejos, Senhor. E recebe esse nosso desejo de te querer mais como uma oferta nossa, Senhor. Que esse nosso desejo seja agradável a Ti, Pai. Nós pedimos isso em nome daquele que morreu para tornar possível esse desejo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor insiste até o fim. Me diz por onde ir, e mesmo quando a noite vem, seguro estou em Ti. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor me encontra até aqui em minha solidão. E mesmo quando a noite vem, meu canto sobe a Ti.
sou eu pra questionar se a fé é o ar que enche meus pulmões. Vem de ti, não é meu, não é meu, não é meu, não é meu. Fazer planos no final do ano não é fácil, né? E faz, né? Chegando janeiro, 1º de janeiro, mesmo assim tem gente que não faz. Só que é fácil. E eu queria pensar isso com você, porque você tem um ciclo que termina e outro que começa. Quando é que termina o ano? 31 de dezembro. E sempre vai terminar 31 de dezembro. Não vai terminar dia 25 de dezembro, não vai terminar 28 de novembro, vai terminar 31 de dezembro. Todo ano vai terminar 31 de dezembro. E vai começar 1º de janeiro. E é engraçado, o pessoal faz muita expectativa. Não, eu vou começar a mudar a partir de 1º de janeiro. Eu não. 1º de janeiro eu estava dormindo até tarde, né? Depois de estar junto com a família, de estar todo mundo junto. Foi um tempo muito bom com a família. Querer pensar em mudança no 1º de janeiro, não, a partir de dia 4, da segunda, né? Aí vai, né, assim, mas 1º de janeiro, eu falo, nossa, 1º de janeiro eu começo. Não, eu não começo de 1º de janeiro. Só que nesse sentido é fácil identificar e a oportunidade de fazer mudanças. E é legal isso, a gente entender a oportunidade de fazer mudanças, planos, planejamentos e tudo mais. O ano termina, um novo ano começa, é uma oportunidade. É meio estranho você pensar assim, eu vou fazer planos para começar dia 14 de fevereiro. Não, a minha determinação é dia 22 de março. 1º de janeiro tem isso, porque é ciclo, né? A gente fecha isso. Por exemplo, eu quero pensar com você, quando é que você desmonta a decoração de Natal? Você sabe? Você sabe? Sabe quando desmonta a decoração de Natal? Vocês comemoraram tanto Natal. Teve árvore de Natal lá? Não teve? Teve árvore de Natal? Teve? Não teve? Teve lá, Thales, árvore de Natal? Quando é que desmonta isso? Tradicionalmente é dia 6 de janeiro, por causa do Reis, dia de Reis, né? O terno de Reis. Embora a questão dos reis é engraçado, o pessoal monta presépio e põe os reis lá. Primeiro que a Bíblia fala que não eram 3, né? Eram só reis, né? Então assim, já teve na tradição da igreja, chegou até a ter 12 já, né? Aí foi indo, foi fazendo redução, 4, acabou em 3, né? Mas a Bíblia não fala. E primeiro é o seguinte, eles não estavam lá no Natal. Provavelmente eles chegaram lá 2 anos depois. Para dar todo aquele rolê que tem, ver estrela, eles calcularem, descobrir, não sei o que, pensar, ler os pergaminhos, papapá, não sei o que, ir lá, faz com Herodes, vai, não sei o que, tal, encontra, tudo, foge, mais ou menos 2 anos. Então, e aí, só que no calendário, que a gente chama de calendário litúrgico, na jornada do ano, a gente tem esses momentos didaticamente lembrando. Então você tem no dia 6 de janeiro, o dia de Reis. Eu lembro o terno de Reis, que é tradicionalmente algo da cultura, que tem influência da cultura portuguesa, que você saía cantando de noite, né? Então se o seu Moreira estiver assistindo aí, eu lembro de uma vez que eu saí, essa é uma cultura que está quase se perdendo, e você saía no dia de Reis, dia 6 de janeiro, e você ia cantando, fazia aquela procissão, e tinha os violeiros, tal, tem todas as músicas, tem todo um repertório próprio, a galera ia cantando, chegava numa casa, e tinha todos uns códigos ali. É o seguinte, eu não lembro direito se a pessoa acende a luz, aí pode entrar. Você lembra dessa, Ismael? Já participou de Terno de Reis? Eu acho que alguma coisa, se eles acendem a luz, eles podem entrar. Aí tem uma música que entra, tal, chega na porta. Se tem um presépio, aí tem uma música que aí os violeiros vão até lá o presépio, cantam no presépio, tal. Aí se tem não sei o que, canta não sei o que. Aí assim, aí o pessoal oferece comida e bebida também, né? O pessoal,
pá, né? Aí vai, tem música de despedida, sai. Se o pessoal não abre a porta, tem uma música também. Tem uma dessa também. O repertório era completo. Então, tradicionalmente, se falava que aí se desmontava tudo no dia 6 de janeiro. Hoje, na tradição católica romana, é dia 12, o dia do batismo de Jesus, que fecharia o ciclo, digamos assim. Aí, desmontando tudo, acabou as festas, né? Acabou Natal, acabou Ano Novo. Como é que a gente identifica isso? Trabalhar com período é fácil. Nesse sentido, quando chega um período, final de um período, você já tem o ciclo ali encerrado. Mas muitos de nós apanhamos a vida e sofremos porque a gente não consegue identificar quando um ciclo chegou ao fim. E eu queria olhar com você a experiência de Noé e a experiência da arca para tirar lições sobre isso, o processo de identificar os finais de ciclos. O texto da Bíblia vai nos dizer em Gênesis 8, e é interessante que assim, geralmente as pessoas conseguem chegar no capítulo 8 de Gênesis, o cara faz o desafio, não, eu vou ler a Bíblia em um ano, mas pelo menos no Gênesis ele chega, né? Então assim, geralmente ele desiste no final do Gênesis, ou quando chega no Levítico, mas aqui ele chega, né? Ele está animado nas primeiras semanas de janeiro, tudo. A Bíblia fala assim: então Deus voltou a olhar para Noé e para todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele no barco. E Deus mandou um vento que começou a baixar as águas do dilúvio. As fontes subterrâneas e as janelas do céu se fecharam e parou de chover. Então, pouco a pouco, as águas começaram a baixar. Depois de 150 dias, o pior já havia passado. No dia 17 do 7º mês, o barco desceu sobre a cordilheira do Ararate. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, os picos das montanhas começaram a aparecer. Depois de 40 dias, Noé abriu a janela que havia posto no barco. Ele soltou um corvo, mas a ave ficou indo e voltando, esperando que as águas do dilúvio secassem. Depois ele soltou uma pomba para verificar as condições do dilúvio. Ela também não encontrou lugar para pousar, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé estendeu a mão e recolheu a ave para o barco. Ele esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Ela voltou ao entardecer, mas trazia no bico uma folha nova de oliveira. Noé entendeu que o dilúvio estava chegando ao fim. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba pela 3ª vez, mas dessa vez ela não retornou. No ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, as águas do dilúvio haviam secado em definitivo. Noé abriu o teto do barco e pôde ver a terra seca. No dia 27 do 2º mês, a terra estava completamente seca. O que a gente aprende com todo esse esquema que aconteceu aqui com Noé e o final do dilúvio? É interessante que assim, o Noé ele vai perceber que o dilúvio ainda estava acontecendo, e tem sinais que são fáceis, porque ainda o toró está, a água caindo lá fora. Então você sabe o seguinte, tem sinais que são sensíveis, e se você está atento, você percebe que esse ciclo ainda está ativo. Aqui o problema é se você não presta atenção. O desatento, ele não percebe nada. Muita gente se arrebenta nos ciclos da sua vida, seja profissional, seja em algo financeiro, seja emocional, seja familiar, seja espiritual, porque não presta atenção. Nesse sentido, as águas, a chuva é um sinal fácil de perceber. O ciclo ainda não terminou, está chovendo lá fora, então não precisava nem abrir janelinha nem teto. O Noé não precisava abrir a janelinha para mandar uma ave, porque está ouvindo, ele está ouvindo o barulho. Mas tem uma hora que ele percebe, opa, parou de chover. Então agora eu preciso, o que está acontecendo à minha volta? Ele sabia que parou de chover. A questão é, a terra já está seca? Provavelmente ele também vai perceber a hora que o barco se assenta nessa cordilheira. Então imagina que não foi algo tão suave, tão simples, sim, tão fade out, assim, né? Então, são sinais. Muitas vezes, se você está desatento, você não consegue nem perceber esses sinais. Moisés percebeu, mas mesmo assim, ainda não é o final do ciclo, e ele precisa confirmar isso. O que ele faz?
ele tinha posto uma janelinha no barco, ele abre essa janelinha e solta um corvo. Eu não vou entrar na discussão aqui sobre corvo e a pomba, tem o pessoal que faz analogia, parábola, tem várias questões aqui, não quero entrar nisso, porque eu acho que não é o foco para a nossa reflexão aqui. Mas o corvo, como uma ave de rapina e com uma grande capacidade de voo, ela vai ficar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, ou seja, não tem terra seca. Né? Então o pessoal diz assim, o corvo é ave de rapina, ele queria só saber de carne putrefada, não sei o que, papá. O texto está dizendo, ele ia e voltava, não tem lugar seco. Aí o Moisés vai mudar de estratégia, ele vai pegar uma pomba e vai soltar a pomba. Essa pomba, ela vai e volta, vai e volta, não tem onde pousar, ou seja, não tem árvores para fora ainda, a água ainda está alta. Embora o dilúvio já terminou, ele ainda não secou. O pior já passou, o texto vai dizer, o pior já passou, mas não quer dizer que o ciclo terminou. O fato de o pior já ter passado não quer dizer que esse período fechou. Então, ele, depois de 7 dias, ele espera. Falou, não adianta eu soltar a pomba amanhã, vou esperar. Ele espera 7 dias. Terminou 7 dias, abre a janelinha, solta a pomba. E aí nós temos, por isso que o símbolo da paz, né, da esperança, é uma pomba com a galinha na boca lá. Porque é desse texto, essa imagem, porque as árvores estão brotando. Por isso que o texto vai dizer, é um ramo novo de oliveira. Ou seja, essa pomba encontrou isso, não é o suficiente para ela ficar lá, mas ela traz isso. Então, ele percebe, e o texto vai dizer, ele percebeu que o dilúvio estava chegando ao fim. O dilúvio ainda não havia terminado, mas ele percebeu que estava chegando ao fim. Então, e ele continua o processo. 7 dias depois, ele vai soltar novamente a pomba. O que acontece? Ela não volta. E aí ele percebeu, falou, opa, há uma semana atrás, ela encontrou a ponta de árvores. Agora ela não voltou, ou seja, a terra está seca, tem árvores aí, ou seja, já chegamos ao fim. E depois o texto vai registrar isso, e vai dizer isso em termos de data, comparar isso com a idade dele e tudo mais, uma informação histórica aqui, dizendo assim, o dilúvio acabou. Interessante isso do Noé. Noé, ele está atento ao processo do que está acontecendo durante o ciclo. Ele percebe sinais que esse ciclo está chegando ao fim. E ele dispara para confirmar se esse ciclo realmente está terminando. Ele vai disparar esse processo com o corvo, ele vai disparar esse processo com a pomba, ele vai refinar esse processo com a pomba, ou seja, 7 dias depois vai esperar. Olha, ele não abriu, não saiu abrindo, ele não abriu o teto da arca, ele abriu só a janelinha. Tem gente que não fica atento e até conduz bem um processo da sua vida. Vou dar um exemplo aqui, você tem uma sociedade com alguém, você está indo bem e percebe o seguinte, a sociedade precisa terminar, só que você erra no final, ou seja, quando era só para ter aberto uma janelinha, soltado um corvo, uma pomba, perceber, falou, vou te confirmar se realmente a sociedade precisa terminar. Não, já abriu todo o teto, já como se tudo tivesse acabado. Um relacionamento que chegou ao fim, uma amizade que muitas vezes chega ao fim por dificuldades, para estar atento a isso, percebe sinais, você percebe questões, por exemplo, até mesmo um relacionamento dentro de uma igreja, você está numa igreja e fala, chegou o tempo, ou seja, não dá mais para continuar aqui, eu preciso de uma nova comunidade de fé. O problema não é perceber, o pior do dilúvio já passou, terminou o ciclo aqui, é não conseguir perceber e fechar o processo, é não conseguir ter essa postura de paciência e de cuidado que Noé teve, de abrir a janelinha, de soltar o corvo, de soltar a pomba, fazer isso 3 vezes até confirmar, realmente terminou. Muitos de nós até caminhamos bem nos ciclos, e o problema não é que os ciclos terminam, porque assim, aqui Noé, há uma grande diferença entre eu querer terminar um ciclo. Noé, ele não fez terminar o dilúvio, ele apenas esteve atento se o dilúvio terminou. O texto vai dizer, Deus fechou as águas ali, Deus fechou o processo. Aqui, muitos de nós, às vezes, queremos ter os processos na mão, isso é muito da nossa natureza, que tem que querer controle de todas as coisas, e realmente tem alguns processos, ciclos que nós somos responsáveis de encerrar. Mas tem ciclos que nós temos que perceber quando eles se encerraram.
seja por vontade de Deus, seja por vontade de outra pessoa, seja por decisões de outras pessoas, seja por circunstâncias. Nós vivemos um ano atípico em 2020, que muitos ciclos se fecharam de modo atípico, mas perceber, ninguém esperava isso, mas agora aconteceu. É perceber, falar, e agora? O que eu faço? Eu continuo nessa empresa? É muito comum, você escolhe uma faculdade, tem aquela expectativa, eu vou fazer isso. Aí está lá no meio do curso, nos primeiros semestres, e opa, espera aí, o que está acontecendo comigo, com as minhas expectativas, com o mercado? E você não tem a paciência de pensar, espera aí, será que isso aqui é um ciclo que está terminando? Ou é só uma fase minha, um momento meu? E você toma escolhas e abre o teto como se a água estivesse seca, e não está, o dilúvio não terminou. Muitas vezes era uma faculdade que você podia ter terminado, mesmo que você fosse fazer outra depois, ou era um relacionamento que não devia ter terminado, não naquele momento ou dessa forma. Então, muitos de nós não estamos atentos ao que está acontecendo em nossos ciclos, e mesmo quando os ciclos terminam, e realmente eles terminaram, nós terminamos mal, porque não estamos cuidando do processo final. Que Deus nos dê graça. Como eu brinquei aqui, é fácil o 31 de dezembro. Você não precisa soltar pomba ou corvo no 31 de dezembro, porque o ano acaba mesmo. Você terminou a faculdade, é um ciclo que fechou ali, é fácil isso. O que é difícil é você estar no meio do curso e ter uma crise. E aí? Como é que solta o corvo e a pomba no meio do curso? Está no meio de um relacionamento, termina um relacionamento, termina um casamento. Então, quando um cônjuge morre, fechou um ciclo, tá? É simples isso, já fechou. Mas e agora quando essa pessoa está ali do seu lado, mas como que alguém que tivesse morto, que não significa mais nada para você? Que Deus nos dê sabedoria para isso. E eu quero ainda fechar essa reflexão sobre o modo como nós estamos atentos aos ciclos da nossa vida, e olhar para Noé, que é o seguinte, depois de tudo que ele fez, e do cuidado que ele teve, do processo que ele seguiu, ele percebeu, o dilúvio acabou mesmo, terra secou, está seguro. Ou seja, não é só perceber que terminou, mas como que eu fecho o ciclo. Ele soube fechar. E eu quero olhar com você o final do capítulo 8, porque o texto vai dizer o seguinte, versículo de número 20. Então Noé edificou um altar para o Eterno. Depois que ele tomou todos os cuidados, ele percebe que o ciclo chegou ao fim, e ele encerra bem o ciclo, ele dedica um altar ao Senhor. Nós vamos dedicar os nossos ciclos para alguém. Nós vamos fazer altares depois que nós fechamos os nossos ciclos. Muitos de nós vão fazer altar para nós mesmos. É muito comum, por exemplo, as pessoas quando se separam, e aí é só você perceber, por exemplo, o Instagram, a rede social, está lá, está fazendo um altar para si mesmo. Então, ou então faz um altar para a dor. A pessoa que entra numa fossa, entra num buraco e não quer sair, edificou um altar para a dor, edificou um altar para a frustração. Tem pessoas que vão edificar um altar para os algozes, para aqueles que machucaram ou que terminaram o ciclo. Você perdeu uma empresa por causa de um processo, de um erro de alguém, ou por uma circunstância, e você vai ficar a vida toda naquele altar, ou seja, você fecha aquele ciclo e olhando para aquela questão. Noé, ele consegue fechar bem, e ele fecha em adoração. Ele reconhece de que mesmo que ele tenha cuidado e ele tenha feito tudo que era responsabilidade dele, ele sai da arca e ele agradece a Deus, ele adora a Deus. A relação que ele tem com Deus não era aqui uma questão de obrigação. Deus não falou para ele, olha, depois que você terminar, a primeira coisa que você tem que fazer depois que você sair da arca é fazer um altar para mim, senão eu vou acabar com a sua vida. Não tem isso, não tem um mandamento sobre isso. A atitude de Noé de construir um altar não tem a ver com mandamento, tem a ver com uma relação. Quando nós fechamos os nossos ciclos e nós construímos esse altar para dizer, Deus, obrigado. Apesar do sofrimento, da dor, obrigado por ter me preservado.
obrigado pela jornada até aqui. É muito comum a gente, especialmente, a gente só olhar os problemas de um ciclo que se fechou, a gente não conseguir filtrar e olhar para um ciclo e perceber aquilo que foi bom também. Isso é muito comum em relacionamentos emocionais. A gente não consegue, ou a pessoa quando rompe um relacionamento, por exemplo, comunitário, sai de uma empresa, sai de uma igreja, sai de um clube, você jogou 10 anos baralho com seus amigos de truco lá, aí quebrou, né, romperam lá a sociedade dos truqueiros, né, então assim, da quinta-feira, e aí foi cada um para um lado, né, e você nunca mais quer ver uma carta na sua frente, só consegue... e não consegue perceber o outro, a jornada, o aprendizado. Não é ter uma postura. Ele percebe, está atento aos ciclos, ele tem o cuidado de fechar bem o ciclo, embora esse ciclo não é ele que fecha. Isso aqui seria uma outra reflexão dos ciclos que nós temos que fechar. Tem ciclos que já fecharam na sua vida e você não percebeu. Tem ciclos que já terminaram e você está aí achando que está aí. Tem gente dentro da arca, morando dentro da arca. A arca já parou no morro, está tudo seco à sua volta e você está aí podre dentro da arca. Acabou, o dilúvio acabou. A gente não foi criado para a arca, para viver dentro da arca. Tem etapas da nossa vida que a gente precisa atravessar, mas elas terminam e a gente precisa seguir a vida. Muitos de nós estamos presos e não queremos abrir nem a janelinha da arca, nem o teto da arca, de perceber, eu preciso seguir minha vida. E perceber quando o luto termina, e dizer assim, agora eu preciso continuar, preciso seguir a minha jornada, quando uma relação precisa ser reconstruída, novas relações, como a gente lida com as expectativas, com os sonhos, que Deus dê graça para cada um de nós, não apenas em 2021, mas na nossa caminhada. Talvez você está no meio de um ciclo temporal, ainda está quebrando tudo lá fora, ou talvez você já percebeu, a chuva parou, talvez hoje você está sem coragem de abrir a janelinha e soltar a pomba, talvez ela já voltou com a oliveira na mão e você está com medo de soltá-la de novo e que ela não volte e ter que reconhecer, acabou. Que Deus lhe dê sabedoria, cuidado, para poder encerrar os ciclos, perceber esses ciclos que já se fecharam e poder seguir sua vida. E nisso tudo, você aprender a construir altares, reconhecer a sua relação com Deus, quem é você e quem é Deus. Deus, o Senhor sabe do nosso histórico, o Senhor sabe da nossa ficha, dos nossos ciclos, o Senhor sabe dos ciclos que nós desistimos e de quantas vezes no meio do temporal e do dilúvio a gente abandonou, abriu o teto da arca e quis sair. O Senhor sabe quantas vezes o dilúvio já terminou, a terra está seca e a gente não quer reconhecer e não quer sair. O Senhor sabe onde isso é difícil para nós, onde isso mexe em nós, de reconhecer quando os ciclos terminam. Dá-nos sabedoria e maturidade para isso, Deus. Dá-nos aprender com a vida e com os outros sobre essa maturidade financeira, essa maturidade profissional, essa maturidade também, essa maturidade espiritual. Quando nós sofremos na relação com as igrejas, e quanto que elas também nos fazem sofrer, e a gente não sabe encerrar ciclos e recomeçar a jornada. Deus, nos ajuda, e que os altares que a gente construa seja para você, para te agradecer, reconhecer tua soberania, o teu cuidado, e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós pedimos isso em nome daquele que morreu, para que os ciclos pudessem ser encerrados e recomeçados, em nome daquele que morreu para perdoar nossa desistência, em nome daquele que morreu para perdoar a nossa insistência em ciclos que já se fecharam, em nome daquele que morreu para nos dar esperança de que a vida pode ser recomeçada
e há um novo ciclo pela frente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero escrever uma canção, expressar meu coração, explicar o que me faz cantar. Minha alegria em ter você, te escutar, te escolher, minha vida poder te entregar. Desejo a cada dia ter a tua direção, saber a tua vontade, disso nunca abre mão. Buscar te conhecer, te oferecer o meu melhor, reconhecer que és Deus, um Deus tão vivo e real, o meu Deus. Quero escrever uma canção, expressar meu coração, explicar o que me faz cantar. Minha alegria em ter você, te escutar, te escolher, minha vida poder te entregar. Desejo a cada dia ter a tua direção, saber a tua vontade, disso nunca abre mão. Buscar te conhecer, te oferecer o meu melhor, reconhecer que és Deus, um Deus tão vivo e real, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, nosso Deus. Eles vão fazer ainda uma saideira. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre essa semana. Meus amigos e meus irmãos, que esse grande amor de Deus, o Deus que quando necessário Ele encerra ciclos, que a graça de Jesus Cristo que perdoa a nossa insistência ou nossa desatenção aos ciclos que se encerram da nossa vida, e que a presença do Espírito Santo de Deus, esse conselheiro e esse que nos prepara para fechar ciclos e iniciar novos ciclos, que esse amor, essa graça e esse Espírito nos ajude em 2021, em todos os ciclos que vão se encerrar e começar. Nosso pedido ao Pai sobre nós e cada um dos seus hoje e sempre. Amém. Gente, aquele abraço e a saideira então agora, Reino em Vontade. Depois a gente vai mandar o link dessas músicas. Talvez a galera não conhecia a maioria, a gente vai mandar no grupo o link para vocês curtirem também durante a semana.
sustentador de toda a criação, por Cristo Salvador, oramos. Seja feita tua vontade, mesmo que a dor prevaleça em nós, pra que o sangue seja honrado. Faça a tua vontade, cumpra a tua verdade, teu reino sobre nós. Venha a nós o teu reino, transformando os nossos corações, para que sejamos unidos em Jesus, para revelar o Criador no caos. Seja feita tua vontade, mesmo que a dor prevaleça em nós, pra que o sangue seja honrado. Faça a tua vontade, cumpra a tua verdade, teu reino sobre nós.